Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 10º domingo do tempo, 12º domingo do tempo comum, e uma frase que se repetiu por 3 vezes no Evangelho que acabamos de ouvir foi: não tenhas medo. Veja, vivemos num período em que muitos estão se deixando levar pelo excesso do medo. Medo de perder a saúde, medo de perder a vida do corpo, medo de perder um ente querido, um amigo, tantos outros medos. E que Deus nos livre desse medo doentio. O medo no nível saudável é um sinal de prudência. Se há um perigo para a nossa saúde, então eu vou tomar as devidas providências para cuidar dela, a fim de preservar a minha integridade física. E assim também vou cuidar da vida dos meus, vou cuidar da vida daqueles que habitam a minha casa. O medo, no nível saudável, ajuda nesse sentido. Porém, o que não podemos esquecer é que o cuidado da saúde e da vida corporal não são mais importantes que o cuidado da vida espiritual e da amizade com Deus. Ou seja, nós não podemos cair numa mentalidade materialista mundana, porque o que se espalha é o medo. E, ao mesmo tempo, como se a salvação do nosso corpo fosse a salvação de todas as coisas, né? Não é bem assim. O Senhor nos diz no Evangelho: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Nosso Senhor vem nos lembrar a realidade do inferno e, ao mesmo tempo, que devemos buscar a salvação de nossas almas e que essa salvação vale mais do que a saúde e a vida do nosso corpo. Ou seja, o mal maior está na morte da alma. Isso não podemos esquecer. Jesus, ele quer nos dizer: olha, cuidado com a alma, porque ela deve estar em primeiro lugar. Porque a alma, ela é eterna e o corpo é perecível. O corpo perece, mais cedo ou mais tarde. E permita-me fazer uma pergunta a vocês. O que você mais ama? Responda agora para si. O que você mais ama? E agora responda uma outra pergunta. O que mais você teme perder? Provavelmente foi a mesma resposta. Provavelmente. E eu espero que a resposta foi Deus. Né? Porque se amamos a Deus acima de todas as coisas,
como está prescrito no primeiro mandamento, como consequência, o nosso maior temor será perder a amizade dele para sempre, sendo lançada a nossa alma no inferno. Ou seja, se nós vivemos de fato o primeiro mandamento da lei de Deus, se amamos a Deus sobre todas as coisas, o que mais tememos é perder essa amizade com Deus. É perder a eternidade que Ele quer nos dar, a salvação que Ele quer nos dar. Por isso, precisamos entender aqui a ordem dos amores na nossa vida. É claro que ninguém quer perder aquele que ama, né? Apesar de saber que um dia nós vamos perder. As pessoas que amamos vão passar desta vida, e sabemos disso. E é claro que perder alguém que amamos nos causa tristeza, nos causa um vazio no coração, mas somos alimentados pela esperança da vida eterna. Somos alimentados pela esperança de um novo encontro. Somos alimentados pela esperança de uma vida que é transformada após esta vida aqui na terra. Também sabemos que esta vida que temos deve ser amada, deve ser cuidada com todo esmero. A nossa vida é muito valiosa e devemos cuidar dela. E por isso estamos tomando os devidos cuidados. Mas nós também sabemos que essa vida passa. De uma maneira ou de outra, nós iremos partir dessa vida. Iremos morrer. Por isso, não devemos nunca esquecer o fim último da nossa existência, que é o próprio Deus. Por isso, tomemos cuidado para que não coloquemos todas as nossas esperanças nessa vida terrena. Veja, diante desse contexto em que vivemos, nós conseguimos perceber que a religião, a fé católica, já não significa quase nada para a sociedade, né? Ou seja, às vezes, a religião é vista como algo que pode ajudar a pessoa, talvez, a se livrar de um problema que ela tenha. Ou seja, se ela estiver passando por um momento difícil, então vai à igreja. Se ela estiver com depressão, vai à igreja. Se ela está vivendo um momento difícil na família, vai à igreja. A sociedade vê mais ou menos assim. Tanto que, quando nós vemos, por exemplo, um pastor aparecer na televisão, num jornal, um padre, se pergunta assim: padre, então como ajudar as pessoas a viver esse tempo de pandemia, né, e tal? Claro, é uma ajuda muito válida, mas a nossa fé é muito mais do que isso. A igreja está no mundo para muito mais do que isso. Nosso Senhor morreu na cruz para muito mais do que isso. Ele veio para dar vida e vida em abundância, mas o mundo não crê nisso. E nós não podemos cair nessa mentalidade, porque senão nós vamos pensar que ter fé ou não ter fé é a mesma coisa. Mesma coisa. Porque se eu vou à igreja para me sentir bem, então eu posso ir ao psicólogo, ao psiquiatra, posso ir
ali aonde for, que eu vou me sentir bem também. Mas não é isso que a igreja quer nos dar. Não é isso que nosso Senhor veio trazer para nós. E aí fica a pergunta, eu tenho cuidado da saúde da minha alma? Ou seja, tenho intimidade com Deus, busco a oração, a penitência, a prática da caridade, o tripé da nossa fé. Já me propus a fazer uma boa confissão, ao voltar então às nossas atividades. Luto constantemente contra o pecado na minha vida, para me identificar com nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, não caiamos no erro de acharmos que já estamos salvos. Se rejeitarmos o amor de Deus, se não confessamos o Cristo diante dos homens, como ele disse no Evangelho, ele também nos negará diante de Deus Pai. E mostrar que temos fé a esse mundo, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, que mesmo diante desse contexto, eu mantenho a minha vida de oração, eu mantenho minha busca para com Deus, eu não desanimo na fé, isso é testemunhar que cremos em Cristo, cremos na vida eterna, cremos que Ele morreu para nos salvar. Não tenhas medo, disse Jesus. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, dizia nosso Senhor. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus fala aqui da providência divina. Deus cuida dos pardais que valem algumas moedas de pouquíssimo valor. Ele cuida, porque é uma criatura dele. E nada acontece com os pardais sem a permissão divina. Deus rege o universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quanto mais Deus cuida de cada um de nós, Ele cuida da nossa vida. Ele cuida de nós. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados por Ele. Ele sabe, ou seja, Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele sabe das coisas mínimas da nossa vida, do que precisamos, do que necessitamos. Confiemos nele. Confiemos em Deus. Nós valemos todo o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse foi o preço da nossa salvação, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Valemos muito. Portanto, busquemos primeiro o reino e a sua justiça. Não lancemos fora o sangue precioso de nosso Senhor derramado para a nossa salvação. Nós somos filhos de Deus. Ele cuida de nós. Se estivermos na amizade com Ele, nada devemos temer. Nem as doenças, nem a morte do corpo, a perda de entes queridos. Deus está conosco. Deus cuida de nós. Que a Virgem Maria nos prepare
um caminho seguro para Deus, nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.